Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, nós estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, para lhe prestarmos o culto que lhe é devido, adorando na beleza da sua santidade, e nessa manhã, primeiro dia da semana, buscando aprender mais do Senhor, para que possamos servi-lo com discernimento, sempre aprendendo a real vontade de Deus, estarmos no centro da vontade do Senhor e conhecendo a sua palavra e as santas doutrinas, que a igreja de Cristo vem defendendo, no decorrer dos séculos, contra todos os tipos de entendimento errado, de heresias. Por isso a igreja, é importante que a igreja esteja firmada no conhecimento da sã doutrina. E eu gostaria de convidar os irmãos para podermos estarmos fazendo a leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, esta leitura que se encontra também na lição que nós estaremos estudando hoje, que é onde entraremos na parte final a respeito do livre-arbítrio. Efésios, capítulo 2, faremos a leitura do verso 1 ao verso 5. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos fazer um momento de oração, Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine na compreensão deste ensino nesta manhã. Soberano e eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por o Senhor nos congregar nesta manhã, para juntos, reunidos na Tua presença, aprendermos mais de Ti, Senhor, da Tua santa palavra, que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento, para que nós venhamos a ter um conhecimento não apenas puramente intelectual, mas um ensinamento, ó Deus, que nos molde as nossas vidas segundo a Tua vontade, para que possamos viver, ó Deus, para o louvor da Sua glória. Sejam as Tuas mãos, ó Deus, sobre a vida de cada um dos irmãos aqui que estão presentes, representando suas famílias, que eles possam, Pai, ser luz no mundo, sal nessa terra, espalhando o qual perfeito e maravilhoso perfume da Sua graça. Somos gratos, ó Deus, por este tão maravilhoso privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Deus, para aprendermos de Ti. E oramos, ó Deus, para que o Senhor traga o Teu povo, que o Senhor chame os Teus eleitos, ó Deus, para que nós possamos nos alegrar juntos na Tua presença, que a Tua igreja seja fortalecida para o louvor da Sua glória, Senhor. Tem de nós misericórdia, é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos, Senhor, e agradecemos pelas ricas bênçãos já recebidas. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos agora partindo para o último ponto desta lição, que é o ponto 2, que vai tratar a respeito da doutrina, da depravação total. Até aqui nós já vimos, na introdução, o anseio que a humanidade tem pela questão da liberdade, de como a liberdade é importante para que o ser humano tenha uma vida proveitosa. E no primeiro ponto da lição nós vimos a questão da liberdade ser racional. Nós somos capazes de raciocinar, de analisarmos as coisas que são colocadas na nossa presença, na nossa vida, porque recebemos de Deus esse dom, é da imagem e semelhança de Deus, a pessoalidade de um Deus que é racional, um Deus que é moral, um Deus que nos comunica esses dons maravilhosos para que nós possamos também viver, e sujeitarmos o mundo ao qual Ele criou pelo poder da Sua palavra, para que possamos ter uma vida que
temos proveito nela, temos um aproveitamento, tenhamos alegria no viver e vivermos não para satisfazermos a nós mesmos, mas satisfazermos a esse Deus, dando a Ele toda a glória, né? Todo louvor, toda a glória a esse Deus que é maravilhoso, soberano é o Senhor. No ponto B, nós vimos que a liberdade é responsável. Nenhuma pessoa ela está isenta de responsabilidade pelos seus atos, porque justamente ela pode raciocinar, ela pode analisar a sua vida, ela pode analisar as situações e então também agir de maneira responsável. Vimos que tanto o raciocínio, a capacidade de análise, a capacidade de responsabilidade também é condicionada pelo nosso coração, né? E se ela é condicionada pelo nosso coração, então coloca em xeque, né? Coloca essa questão da liberdade. Se eu sou condicionado pelo que move os meus pensamentos, a minha análise da realidade, as minhas condições de pesar, colocar numa balança, de poder analisar e abraçar uma atitude de acordo com aquilo que o meu coração me move a fazer, então é necessário que nós tenhamos conhecimento do que move o nosso coração, né? Do que moveu o nosso coração. E o reverendo nos mostrou domingo passado, né, aquela questão a respeito de que a lição, praticamente, ela vai tratar mais da questão da livre-agência, né, que é o que é mostrado. Porque se nós somos movidos pelos anseios do nosso coração, já não é mais livre-arbítrio, né? É que o entendimento comum que se tem, e é muito tratado isso, e vai entrar questões filosóficas mais aprofundadas, que nós demandaria muito mais tempo, mas é importante nós sabermos que a respeito da teologia e da teologia reformada, o único que teve livre-arbítrio foi Adão, né? Como o reverendo bem colocou, nem mesmo Deus tem livre-arbítrio, porque ele não pode ir contra a sua própria natureza, de que ele é santo, e nele não há mal algum, seus olhos são puros, não podem contemplar o mal, né? Mas a sua criatura, ele deu esta capacidade de poder escolher de ir contra a sua própria natureza, né? Que Deus fez o homem perfeito, não no sentido de que era perfeito em si, porque senão, de perfeito somente Deus, né? Perfeito somente somente Deus. Ele é perfeito no sentido de que nada lhe faltou. Deus deu tudo para o homem, fez tudo muito bom e comunicou a ele a sua pessoalidade, para que ele tivesse comunhão com Deus, né? Por isso que nós estamos aqui, em comunhão, isso é pessoal, isso demonstra o que? Pessoalidade. Nós temos a necessidade de estarmos juntos, de aprendermos, de conversarmos, de compartilharmos. Deus, sendo pessoal, comunica isso às suas criaturas. Mas o homem, então, ele perverte a verdade da palavra de Deus, dando ouvido àquilo que pervertia a palavra de Deus, que é a serpente, e ele tem a liberdade, ele tem a capacidade de análise, e ele escolhe ir contrário àquela palavra de Deus, que é perfeita e boa, na qual o homem, andando nela, o Senhor concederia vida, né, estabeleceria vida. Voltamos de novo àquela questão do pacto, né, das obras de Adão, que o Senhor tinha com Adão. Mas agora então o homem caindo em pecado, ele age contra esse seu livre-arbítrio e agora ele se torna um livre agente. E esse livre agente é essa capacidade que nós temos ainda de escolha, mas direcionada pelo nosso coração. E é importante então agora termos compreensão daquela doutrina que ela é a base ali, né, no tulipe, né, nas doutrinas da graça, as antigas doutrinas da graça, que ela encabeça, né, a todos os demais ensinamentos. Se nós não compreendermos a doutrina da depravação total do homem, nós vamos entrar de novo no arminianismo, pelagianismo, semipelagianismo, que são doutrinas que ensinam que o homem nasce bom, mas ele opta, né, ele faz uma opção de agir de acordo com a atitude que Adão teve caído, mas ele nasce puro, ele nasce livre. E nós vimos que isso também é onde tem outros pensamentos, né, por trás disso. Pensamentos filosóficos que têm sido abraçados, né, como sendo dogma, a realidade da verdade, aonde diz que o homem ele é livre, ele nasce puro, a sociedade é quem o vai deturpar. E nós já vimos que é o indivíduo, né, que pelo seu espírito, ele vai ordenar o mundo à sua volta, criando o quê? A cultura. Então, se a cultura é pervertida, se a cultura é distorcida, é porque todos são direcionados por um coração corrupto, né? Então, mostrando que não existe homem que nasce puro. A própria Escritura já nos mostra isso. E nós vamos ver isso
mais ainda agora no ensino a respeito da depravação total, que é o último ponto dessa lição, né? Espero que nós conseguimos ver esse ponto por completo hoje. Se não der, né, nós concluímos próximo domingo, e aí daremos sequência nos outros estudos. E ela começa da seguinte maneira, esse segundo ponto, né? Ele diz que se nossas escolhas são atreladas ao nosso coração, então é impossível compreendermos a liberdade humana sem considerarmos seriamente a queda em pecado e suas terríveis consequências. Afinal, segundo as Escrituras, por causa do pecado, o nosso coração é corrupto e gera todo tipo de corrupção. Então, já colocou em xeque essa questão da liberdade. A humanidade, ela anseia por liberdade, ela quer buscar a liberdade em todos os sentidos, né? Tanto na questão do seu ir e vir, quanto também na sua questão de você poder expressar os seus pensamentos, as suas vontades, né? Que correspondem à nossa alma, ao nosso ser humano, ser essência do que nós somos, né? E se nós, dirigido pelo nosso coração, que é o ponto, né? Onde é centralizado esse foco de vontade, né? De querer agir, de mostrar o nosso pensamento. Ele é mostrado nas Escrituras que é o nosso coração, né? Sabemos, é claro, que é a nossa mente, nós pensamos, analisamos, mas é o coração. O que você tem no coração? É o que nós sempre ouvimos, né? Faça o que alegra o seu coração, faça aquilo que o seu coração manda. E a Escritura vai dizer que esse é o maior erro que nós podemos tomar, porque uma vez que nós estamos mortos espiritualmente, né, nós somos direcionados a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e a Escritura vai nos mostrar isso. Nós temos aí na sequência, né, uma sequência de textos que vão nos mostrar como a Escritura mostra o coração humano. Aí aqui eu peço a ajuda do Diogo, que projete aí para nós os textos, né, para que a gente possa fazer a leitura juntos. Começa com Eclesiastes, Jeremias, e depois um texto em Marcos. Um texto de Eclesiastes diz: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então nós vemos claramente como o homem pode ser livre, como o homem pode almejar fazer o bem, como ele pode dizer que o homem nasce bom, a sociedade é quem o corrompe, quando a Escritura, a palavra de Deus, esse Deus que sonda o nosso coração, que nos conhece no íntimo, que sabe quem nós somos, sozinhos, dentro das quatro paredes, trancado no seu quarto, isolado, o Senhor sonda os nossos corações, Ele conhece quem nós somos. A Escritura, ela vai nos mostrar o que é o homem. O homem é criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, que escolheu pelo seu livre-arbítrio e contrário à vontade perfeita, boa e justa de Deus, para fazer aquilo que ele era segundo a vontade do seu coração, o que seu coração almejava. E agora nós, caindo em pecados, estamos mortos nessa condição, e a Escritura vai mostrar que o coração humano pode oferecer é totalmente pernicioso, contrário à vontade de um Deus que é santo, um Deus que criou tudo muito bom para o louvor da sua glória e que inseriu o homem, a sua criatura, para que vivesse de maneira o quê? Perfeita, justa, pura e santa. Então isso já coloca em xeque esse anseio da humanidade de liberdade. Ela está morta espiritualmente e acha que por meio de ideologias, de autoajuda, ONGs, formação de ONGs, isso é o homem querendo se salvar. E é o homem querendo excluir Deus
do mundo em que ele acha que ele é soberano pela sua capacidade de análise, capacidade criativa, capacidade de escolha. É o homem se endeusando a si mesmo, mas fazendo tudo isso num propósito venenoso, um propósito pernicioso que é guiado segundo seu coração. É onde a gente tem aquele velho ditado popular, né? De boa intenção o inferno está cheio. São nas melhores intenções que se praticam os piores males. É nas boas intenções do coração humano que a humanidade afunda em todo tipo de imundícia e de imoralidade. Porque o nosso Deus é um Deus moral. Eu gosto muito do que o R.C. Sproul ele diz, né? Ele diz que o problema do homem ateu não é acreditar na existência de Deus. Ele sabe que Deus existe. Ele tem consciência disso. O problema dele com Deus é que Deus é moral. E a imoralidade do coração humano quer fazer o quê? Quer matar a Deus. Como vai dizer o filósofo Nietzsche, né? Deus está morto. Deus está morto porque o homem matou a Deus. O homem matou a Deus porque é impossível, mas no que? No seu coração. A iniquidade do seu coração, porque tem um coração perverso. Então, tudo que nós somos levados a fazer de perverso é o nosso coração. Percebe como a responsabilidade chamada para você, é chamada para mim, é chamada para você, é chamada para nós diante das nossas atitudes, da nossa condição de analisar o que nós pensamos e como vamos agir? Então continua a lição. O estado atual da humanidade é tão grave que a Escritura o descreve em termos de morte, escravidão e cegueira. Nós vamos ter aí mais uma vez a Escritura mostrando o nosso coração, mostrando como nós escolhemos as coisas e qual é o nosso estado. Em que estado nós nos encontramos? O texto diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a Escritura vai nos mostrar que toda a inclinação do nosso coração, as nossas atitudes quanto ser humano natural, aqui, quando eu digo ser humano natural, é o ser humano que está na sua condição de morte espiritual, de que não crê na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele está num estado de morte. As suas escolhas o levam à morte, porque ele tem o seu coração morto, ele tem o seu coração sem aquela real vida que é dada pela vontade de Deus, a qual o Senhor nos criou no princípio para que andássemos nela. Então, mortos em delitos pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados,
Como somos capazes de escolher aquilo que é bom? Como somos capazes de fazer a vontade de Deus? Como somos capazes de fazer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que tanto para nós mesmos quanto para o nosso próximo? É onde nós entendemos das Escrituras que é impossível que o homem seja salvo por obras da lei, porque as obras da lei são vida. Mas como eu, estando morto moralmente, morto espiritualmente, posso fazer aquelas obras? Eu posso fazer aquelas obras sim, apenas como mero verniz religioso, que é o que muito se faz. A humanidade, até mesmo aquele morto espiritualmente, ele pratica essas boas obras puramente para vanglória, para colocar a si mesmo num pedestal, para ser visto como uma boa pessoa pelo mundo, mas que diante de Deus não tem valor nenhum, porque não são feitas em Cristo, porque Ele nos salvou, nós estando mortos espiritualmente. Paulo ele deixa isso muito claro. Todos nós, aqui tira, arranca aquele pensamento que as pessoas têm, de que a igreja é um lugar de pessoas hipócritas, que se fingem ser boazinhas. Não, pelo contrário, é na igreja que existem as pessoas que têm real consciência da sua real natureza, da sua condição miserável quanto ser humano, quanto pessoas boas. Nós sabemos que em nós não há bondade nenhuma, não tem nenhum hipócrita aqui. O hipócrita, ele se encontra naquele que, se revestindo dessas obras da lei, que são as obras a qual Deus preparou para que andássemos nela, ele procura fazer essas obras para esconder a sua real podridão. Por isso, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que são o quê? Túmulos caiados, né? Eles são como paredes brancas, túmulos, eram pintados de brancos, mas que por baixo escondiam o quê? O cadáver, em estado de putrefação, apodrecimento, Então essa é a condição do hipócrita. Mas a igreja de Cristo, ela é chamada a andar consciente de que não tem mérito algum diante de Deus, porque em nós mesmos, sempre focando nisso, não foi Adão que pecou e nós que pagamos a culpa. Não, nós escolhemos em Adão, toda a humanidade escolheu em Adão contrariar a vontade de Deus, morrendo espiritualmente. Então a Escritura vai mostrar que nós somos incapazes de fazer o bem, porque estamos numa condição de morte espiritual. É onde que, quer dizer que aqui a imagem de Deus em nós, a qual Ele nos comunicou, ela foi manchada, ela foi trincada, mas ela não foi de toda anulada. Por isso o homem anseia pelo divino, por isso o homem anseia pelo aquilo que transcende a realidade. Por isso o homem sonha com a imortalidade. Por isso o homem adora divindades pagãs, adora ídolos, Ele faz ídolos, porque ainda há nele aquela necessidade de adorar, de buscar o legítimo Deus. Mas ele, estando morto espiritualmente, ele vai adorar a tudo. E quando ele adora um ídolo, ali ele tem o quê? A sua forma de moralidade. É por isso que nós vamos ver em muitas das culturas dos povos espalhados, eles fazendo adorações de imoralidade. Essas a quais até o mesmo povo de Israel veio a abraçar, aonde você vai encontrar o quê? Prostitutas sacerdotais, prostituição sacerdotal, adoração à cópula sexual, perversão daquilo que Deus deu como bom, mas que agora tem o quê? Conotação de imoralidade. As pessoas buscavam aquilo. A próprio Paulo em Corinto, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que os coríntios, quando ele escreve aos romanos, ele vai dizer que a imoralidade era tal que as pessoas buscavam ir para Corinto para poderem fazer o quê? Extravasar os desejos do seu coração, que era o quê? Prostituição, bebedice, e muitas das vezes fazendo essas coisas, tendo no seu pensamento agradar a Deus, ou uma forma de culto a Deus. Mas isso demonstra o quê? Como o coração humano é corrupto. E a Escritura vai mostrar que estamos mortos nessa situação. O homem está morto espiritualmente. E as atitudes dele são consequências do quê? Desse coração que é movido por um sentimento puramente carnal. Puramente para fazer as necessidades suas básicas, quanto físicas. E quanto espiritual, elas estão mortas e levam ele a um caminho pervertido. Essas expressões significam que o pecador está tão corrompido
que não tem a mínima condição para se afastar de seu pecado e se mover na direção de Deus. É impossível que o homem se direcione a Deus. Nós acabamos de ver num desses textos, o próprio Deus trazendo a palavra, né, por intermédio de Isaías, dizendo: torna o coração desse povo, né, escuro, para que eles ouçam com os ouvidos e não entendam, que eles vejam com seus olhos, mas não vejam. E isso ali corresponde ao quê? À vontade do ser humano. Lembra que nós falamos a respeito de que Deus entrega os homens aos desejos do seu coração, que na verdade eles não querem. O Senhor Jesus Cristo falando, né, aos fariseus, quando vieram questionar a respeito dele, de quem havia dado a ele aquela autoridade, né, quem havia concedido a ele, ele falou: ora, né, qual o motivo pelo qual vocês não entendem o que eu falo? Qual o motivo pelo qual vocês não... Eu estou falando a língua de vocês, eu não estou falando aqui em uma língua que vocês não entendam. É porque vocês não são meus. O Pai não me deu vocês. Vocês estão numa condição de morte espiritual. Então, para aquele que se encontra nesse estado de morte espiritual, ele não quer, ele não entende ouvir, porque não quer. Ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele não vai compreender a vontade de Deus. Porque ele procura fazer o quê? Ouvir aquilo que agrada o seu coração. E quantas vezes a igreja não tem feito isso? Por que as igrejas aplaudem falsos profetas? Elas têm horror à palavra de Deus. Porque na verdade o coração delas quer ouvir aquilo, quer massagear o ego. Elas querem ouvir palavras que vão fazer o quê? Dar conforto à vida puramente material que elas buscam, que elas anseiam. Porque o evangelho é o quê? Negue-se a si mesmo. É a morte do eu. Para que não vivemos mais nós, mas viva Cristo em nós. Que nós possamos viver para o louvor da glória de Deus, compreendendo, analisando, pensando com responsabilidade, sabendo fazer uso das coisas que são importantes para nós, mas que não são essenciais. Então, não tem a mínima condição para afastar-se do pecado e se mover na direção de Deus. Mortos não podem viver a si mesmos, escravos não podem promover sua própria liberdade, cegos não podem escolher enxergar. Esse é o estado da humanidade sem Deus. Esse é o estado da humanidade sem Cristo. Assim como a queda não eliminou nossa racionalidade, também não eliminou nossa liberdade essencial. O problema é que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a natureza humana foi pervertida de tal forma que aquela retidão original foi perdida. É o texto de Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem bom, Deus fez o homem reto, com aquela capacidade que nós vimos que aí então sim havia o livre-arbítrio. Mas ele se meteu em quê? Essas muitas astúcias foi não dar ouvido à palavra reta, verdadeira de Deus, mas procurou dar ouvido àquilo que perverte a verdade, que perverte a palavra de Deus, vindo a se tornar morto, né? Ele morre espiritualmente, que inclusive o irmão Mauro tinha feito a pergunta, né? Mas naquele momento em que Deus perguntou a Adão, né? Quem te mostrou que estavas nu? Por que fizeste isso? Não era ideal, irmão, que ele, né, confessasse? Era o que se esperava, mas ali é Deus mostrando para nós que ele morreu, se cumpriu a palavra de Deus, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, e ele morreu. Ele morreu e a palavra de Deus agora para ele soava estranha. Aquela comunhão que ele tinha com o Senhor no Éden, agora se tornou vergonhosa. Ele se esconde da presença de Deus. Tanto é que o Senhor faz a pergunta, sabendo, é claro, nós sabemos que Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Mas Adão, onde tu estás? Quem te mostrou? O homem está morto, ele não pode mais agora buscar a Deus, porque a primeira atitude do homem morto espiritualmente é inimizade com Deus, é fugir da presença do Senhor. Assim como a queda, parágrafo seguinte, né? Então o problema é que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a natureza humana foi pervertida de tal forma que aquela retidão original foi perdida. Agora nenhum homem escolherá o bem, não porque seja forçado ou constrangido a fazer o mal, mas é porque livremente preferirá fazer aquilo que deseja o seu coração pecaminoso. Faz o que dá vontade do teu coração, e a gente vai ver esse mundo se devorar um outro. É pela graça de Deus que a humanidade não é tão mal quanto deveria ser, e nem é tão boa quanto poderia também ser, deveria ser.
É pela graça de Deus. É a graça que nós vamos ver no relato seguinte, que vai chamar a nossa atenção para aquelas lições que nós já vimos no passado, a respeito da graça comum, né? Somos como o porco, ele continua, que após ficar limpo e cheiroso, volta a revolver-se no lamaçal, pois é isso que a sua natureza suína pede, e é o que o mostra o texto de 2 Pedro, né? 2:22. O texto de 2 Pedro 2:22, Pedro vai tocar nesse ponto. Ó, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Na teologia reformada, é comum chamarmos essa disposição profundamente arraigada para o mal de depravação total. É onde nós entramos nessa questão. Quando entramos no ponto da depravação total, não quer dizer que todo mundo é assassino, psicopata, todo mundo é beberrão, não quer dizer que todo mundo está nessa condição de total perversidade. Quer dizer que as nossas obras, mesmo daqueles que não creem, que não são crentes, que na verdade têm aversão a qualquer tipo de religiosidade, porque eles entendem que ele por si mesmo se basta, por aí nós já começamos a compreender, é que ele entende que o homem, pela sua capacidade de raciocínio, análise, que é intrinsecamente sua, ou seja, é da sua natureza, né, como o homem sendo um autônomo, o homem não precisa se agarrar a esse faz de conta, não, porque ele é capaz de fazer o bem. Ele compreende isso. Paulo, em Romanos, ele vai tratar dessa questão, quando ele chama a questão para o falso moralista. Tu, ó homens, que condena todas essas coisas, mas as pratica. Ele está se referindo a quem? Aquele homem que, indo contra o pensamento pagão, propriamente dito, de que entrega ao próprio desejo do coração, que o próprio Deus entregou, ele vai contra também a religiosidade, porque ele crê numa moralidade. Mas Paulo diz, tu que condenas essas coisas, ou seja, ele sabe que aquelas atitudes são más, ele sabe que a prostituição não é boa, que aquilo ali é uma perversão do caráter humano, ele sabe que furtar, roubar, isso contraria uma boa sociedade, uma boa conduta de sociedade, ele sabe que ele deve se sujeitar às autoridades, ele sabe que a família tem que ter ali uma união, um laço, tem que seguir de fato uma conduta moral adequada, mas no entanto, ele se deixa levar pelo seu coração corrompido. Ele se deixa levar pela sua natureza, praticando essas coisas em oculto, praticando essas coisas aonde ninguém vê, né? Qual triste é para Deus nos ver nos nossos momentos em que nós podemos ser nós mesmos. Eu vi isso num livro de contos, né, que mostra que um homem, ele tinha uma vida que recebia aplauso da sociedade. Era um homem moralmente no padrão, recebia aplausos, estava numa posição bacana, mas a história vai dizer que havia um escuro no coração daquele homem que haveria de ser satisfeito. E aí ele fala, né, qual triste deve ser para Deus a nos ver nesses momentos em que nós somos nós mesmos, somos entregues ao desejo do nosso coração, né? Então é nessa situação em que essa doutrina reformada vai chamar a atenção nossa para a depravação total, de que a depravação total, a doutrina da depravação total, ela não fala que somos todos visivelmente imorais, mas que todas as nossas atitudes, mesmo sobre aqueles que não agem de certa maneira, ela se encontra em estado de morte, mesmo parecendo ser boa, mesmo parecendo ser agradável a Deus, ele está em estado de morte. Isso não significa que as disposições humanas, né, se encontram completamente manchadas pelo pecado, mas que todas essas disposições estão manchadas em alguma medida. Alguns é onde que nós vemos aquela questão, né, dos pecados capitais. Todos os pecados você pode ver que são o quê? Perversões das vontades que Deus deu ao homem para o louvor da glória de Deus. O sexo é uma bênção de Deus, mas foi dado para fazer uso dentro do matrimônio. Ele virou o quê? Fornicação, lascívia, desejo excessivo. Nós vemos aí pessoas viciadas no sexo, pornografia, o mercado da pornografia escravizando as pessoas. As pessoas se tornam escravas do quê? Daquilo que Deus fez bom e que glorifica a Ele, mas o pecado nos leva a fazer o quê? Praticarmos aquilo que é bom, dado por Deus para o louvor da sua glória, para perverter a realidade. Comer, sabemos que comer
necessário para a vida, né? Nós devemos comer para viver e não viver para comer. Tem pessoas que se lambuzam, se entregam àquilo, pervertendo aquilo que Deus fez, e assim vai, né? A mansidão ou domínio próprio, pessoas que são iracundas, né? Que não se controlam, não têm domínio próprio. Então todos os nossos, aquilo que faz parte da nossa volição, ou seja, que são todos os nossos sentidos que nos movem, eles foram afetados em diferentes escalas, em diferentes modos. Todos nós, sem exceção, todos nós. Mas que agora em Cristo, o Espírito Santo de Deus vai nos levando a fazer o quê? Nós vemos aí os frutos da carne, né? Depois, acredito que aqui no texto vai nos mostrar o fruto da carne e o fruto do Espírito Santo. Que é o quê? Domínio próprio, mansidão, o amor, todas essas coisas sobre as quais não há lei. Ou seja, não nos condena, não há como viver dessa maneira, procurando ter mérito nessas coisas, porque sabemos que não procede de nós, mas procede da boa, perfeita vontade de Deus, né? Então nós vemos que isso não significa que as disposições humanas se encontram completamente manchadas pelo pecado, mas que todas essas disposições estão manchadas em alguma medida. Por exemplo, um pai normalmente amoroso pode ser capaz de reagir de forma egoísta a uma birra de sua filha e de viver em profunda indiferença para com Deus. E mesmo essa atitude, essa virtude parcial, pode ser atribuída à atuação da graça comum, como um freio para o pecado, que novamente podemos ver na lição número 2, né? Ele vai chamar a atenção nossa para a referência da lição número 2, que vai tratar a respeito da graça. Nós aprendemos a respeito da graça salvífica, né? Da qual o Senhor chama os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho, aonde a obra do Espírito Santo de Deus o convence do seu pecado, e ele vem à fé em Cristo Jesus, e agora ele começa a ter o quê? Uma nova vida, uma nova atitude para com Deus e para com o próximo, Mas até mesmo aquele ensino vai nos mostrar que Deus, pela sua graça comum, até mesmo o ímpio, uma pessoa que não crê, ele tem atitudes que são plausíveis moralmente, como nós já falamos, e como a lição agora acaba de mostrar, de que é o quê? É o freio de Deus para que o mundo ainda se mantenha. Porque se Deus tirar os freios, como nós vemos nos relatos, da humanidade no geral, isso vai acontecer um dia. Quando Deus tirar esse freio, a humanidade vai se tornar um monstro, ela vai se comer a si mesma, ela vai se devorar a si mesma. Então é esse freio comum que faz com que até mesmo uma pessoa que não crê tenha atitudes moralmente segundo a vontade de Deus, como esse relato, né, de um pai que ele não crê, ele tem até uma certa aversão a essa questão de religião, essas coisas, mas ele faz o quê? Ele freia a birra da sua filha, tendo uma atitude, chamando ela ao bom senso, à moralidade. Olha, isso não é bom, isso não é correto. E o que nós vemos muitas das vezes isso acontecendo dentro dos lares, né? São pais fazendo justamente o contrário, demonstrando ódio pelo filho, mesmo não tendo consciência desse ódio, permitindo com que o filho cresça conforme lhe apraz. É assim que Deus nos cria como filhos? Não, antes nos corrige, antes Ele nos traz de volta ao caminho da retidão, segundo a retidão de Deus, pela correção, porque nós ainda estamos sujeitos ainda a uma condição de pecado. Nós ainda não estamos 100% purificados dos nossos pecados quanto a atitudes, porque ainda vivemos numa condição humana pecaminosa, né? Por isso que João, mais uma vez, vai chamar a atenção: filhinho, não pequeis. O Pai, Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, no sentido de que o crente peca sim, mas ele tem consciência de que ele desagrada a Deus por isso, e isso leva ao aquebrantamento, isso leva à oração, e é Deus quem intercede por nós, para que nós possamos continuarmos nessa luta, né? É onde que nós entraremos futuramente numa segunda doutrina, que é o quê? A perseverança dos santos. Aquele que é salvo, ele persevera, porque ele sabe analisar, ele pesa, ele põe um peso, e ele sabe da onde ele foi tirado e para onde ele agora vai, a quem ele serve. Então, ao corromper nosso coração, o pecado também corrompeu nossos julgamentos, decisões e escolhas. Assim, quando livremente decidimos por algo,
o fazemos sempre de acordo com o mal que habita em nós. Somos escravos voluntários, fazendo de boa vontade a vontade da carne e dos pensamentos, enquanto obedecemos cegamente a Satanás e ao mundo. É o texto aí de Efésios 2 ao 3, né? Efésios 2, capítulo 2, versos 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E é interessante notar que o apóstolo ele diz que nos quais também todos nós, ele se inclui nesse meio também. O próprio apóstolo, né? Ele que vai dizer que nem era digno de ser chamado apóstolo por quanto perseguiu a igreja de Cristo e fazia isso achando agradar a Deus. Mas quando na verdade ele estava fazendo o quê? A vontade de um coração vaidoso, a vontade de um coração religioso, a vontade de um coração hipócrita, que era totalmente contrário à vontade de Deus, e ele fazia tudo aquilo julgando agradar a Deus, mostrando o quê? Uma idolatria, culto de si mesmo, como o próprio Senhor Jesus Cristo vai mostrar, né? De que havia ali o fariseu, né? E qual o nome dele? O republicano, e o fariseu publicano, ele orava de si mesmo para si mesmo, né? Oh Deus, ainda bem que eu não sou como os demais homens, percebe? E Paulo era assim, tanto é que ele vai dizer que tudo aquilo que ele julgava ser lucro, ele refuta como lixo por causa de Cristo, não que aquelas coisas não tenham valor, mas todas aquelas coisas, toda aquela religiosidade, tudo aquilo apontava para o Messias, mas o homem faz o quê? Transformou daquilo um verniz, vivendo de maneira hipócrita e contrária à vontade de Deus. E todos nós, Paulo vai dizer, todos nós andávamos de igual maneira, fazendo a vontade do coração, que é corrupto, morto espiritualmente, e não a vontade de Deus. Como confessa o apóstolo Paulo, né? Não faço o bem que prefiro, mas o que não quero, esse faço, que é o texto de Romanos 7,19. Ele está aqui na lição, mas é importante que nós leiamos juntos, né? O que se encontra na escritura, o texto de Romanos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, quando ele vai fazer a exposição a respeito da lei, né? Ele vai dizer que a lei, ela é boa, perfeita e santa. E é a lei de Deus, o Senhor vai usar isso que é perfeito, bom e santo, para realçar aquilo que há de mal em nós, que é o pecado. Porque a lei, ela não veio para nos cobrir com esse verniz religioso, de praticar obras supostamente boas para podermos conseguirmos favor de Deus. Pelo contrário, a lei veio para colocar em relevo, em realce, para colocar à mostra a nossa real condição do nosso coração. Ou seja, a lei, ela vem para quebrar o nosso ego, para quebrar essa muleta, né, que nós pensávamos de boas obras, que pensávamos agradar a Deus. Conforme veremos mais à frente, na lição 9, né, na lição 9 vai tratar a esse respeito. A verdadeira liberdade existe somente para aqueles que pela fé em Cristo recebem um novo coração, capaz de obedecer a palavra de Deus. Segue aí então os textos bíblicos que vão mostrar como deve ser o comportamento, né? Como deve ser o comportamento, a verdadeira liberdade. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Então nós vemos, principalmente por esse último texto, que o Senhor nos resgatou, Ele nos transportou do reino das trevas, do jugo de Satanás, para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E é o próprio Senhor Jesus Cristo quem vai nos dizer que nós devemos andar firmados na sua palavra, porque é a sua palavra que nos liberta do nosso real estado natural de morte espiritual. Mas Ele nos dá vida juntamente com Ele. Em Cristo somos salvos. Pela morte de Cristo nós fomos salvos. Nós morremos para aquele estado de morte espiritual, a morte da morte, alguns estudiosos vão dizer. Ali, na morte de Cristo na cruz do Calvário, aonde Ele valida, os rituais do Antigo Testamento, pela fé, não por obras, pela fé, porque eles criam no Cristo que haveria de vir. E nós, por aquele Cristo que já veio e há de voltar, pela fé nele, o Senhor nos dá vida, juntamente com Cristo. Pela fé somos salvos. Então é na fé em Cristo Jesus. E agora, para que nós andássemos, não segundo a inclinação do nosso coração, mas andássemos na boa, perfeita vontade de Deus, Ele nos dá a sua palavra. Ele nos dá a sua palavra. Muitos vão nos chamar de idólatras. O protestante, ele idolatra a Bíblia. Ele é um idólatra da Bíblia. Não, é porque a Bíblia é a palavra de Deus. É ela a nossa única regra de fé e prática, a qual nós vivemos, nos movemos por ela, pensamos a respeito dela. Tudo nós colocamos no crivo das Escrituras. Tudo nós colocamos no crivo da Escritura. Não quer dizer com isso que não há verdade, porque toda verdade, como vai dizer Agostinho, reverendo? Toda verdade procede de Deus, ainda que venha da boca de um ímpio, mas não quer dizer que eu devo abraçar aquilo. Mas eu devo colocar, se é verdade, no crivo da Escritura, que é a santa palavra de Deus, para que eu ande por ela. Porque nós vamos ver o próprio espírito imundo dizendo, pregando a verdade, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Quando Paulo e Silas estavam pregando naquela região ali de Filipos, e eles é repreendido por Paulo. Estava dizendo a verdade, mas nós somos chamados a termos parte com aquele que é a verdade absoluta, aquele que é o Senhor Deus soberano que nos guia pela sua palavra. Não temos parte nenhuma com qualquer partícula de verdade que venha do mundo ou de espíritos imundos enganadores. Porque muitos, abraçando essa porção de verdade que o mundo prega, dizem ser ele verdade absoluta que nós devemos andar. E querem fazer o quê? Contrariar a real palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Então nós somos chamados a vivermos abraçados à palavra de Deus, porque é o mandamento do Senhor. Se me amais, guardais a minha palavra. Se vocês são realmente, de fato, meus discípulos, vocês devem andar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus que é revelada pelas Escrituras. Então, mas mesmo essa libertação não significa autonomia da vontade humana. Pelo contrário, a liberdade para poder servir a um novo Senhor, Jesus Cristo. Então nós passamos de uma escravidão para outra, mas foi para a liberdade, foi para a vida que nós fomos libertados, e não para a morte, não para andarmos contrariando a vontade de Deus, mas nós passamos agora da escravidão do pecado para a morte, para o jugo. Inclusive Paulo até vai dizer que esse é um modo muito pobre de se referir. Ele vai dizer lá em Romanos no capítulo 6, falo como homem, usando esse meio essa palavra escravidão, porque é a forma que nós vamos conseguir entender, mas é para a liberdade, para a vida que Cristo nos libertou. Ninguém aqui se vê obrigado a servir a Deus. Aí ele remonta de novo àquela condição. Se nós não temos livre-arbítrio, então nós somos robôs, Se você é um cristão, crê na palavra do Evangelho, eu volto a pergunta para você: você se sente assim ao vir à igreja? Você se sente assim ao ler a palavra de Deus, ao ouvir uma pregação? Se você se sente forçado, constrangido, reveja o seu conceito de servo de Deus, de verdadeiramente um salvo em Cristo Jesus. Porque senão aí nós nos tornamos exatamente aquilo que o próprio Evangelho condena, que o próprio Senhor Jesus Cristo condenou nos fariseus. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas, você está se enganando a si mesmo. Mas a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus diziam: como você está chamando a gente de escravo? Nós não somos escravos. Eles eram escravos naquele exato momento, porque estavam debaixo do jugo, tanto do pecado quanto de Roma, o Império Romano que dominava sobre eles. E eles olhavam para Jesus Cristo: e como você está falando que nós é escravo? Nós somos filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso pai.
Porque se fossem filhos de Deus, ouviriam a minha voz, ouviriam a voz da verdade, vocês abraçariam a verdade, creriam. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vai dizer: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me ouvem. Temos essa capacidade de Deus, pelo discernimento do Espírito Santo de Deus, de ouvirmos a verdade e sabermos que ouvimos a palavra de Deus. A autoridade do pregador, a autoridade daquele que ensina, não está nele, mas na palavra de Deus. Não é à toa que muitos, se dizendo mestres, pastores, pervertem a verdade. São servos de Satanás para enganar o povo. E são entregues pelo próprio Deus porque querem fazer o quê? A vontade do seu coração. Eles não suportam ouvir a palavra do Evangelho. O Evangelho confronta o quê? O nosso eu, a nossa natureza, o nosso coração corrupto. A pessoa se irrita: ele está jogando indireta para mim. Não, é a palavra é a verdade. Ela te liberta, ela te confronta. E por isso as pessoas se incomodam, porque a palavra do Evangelho, ela não é palatável. Então, quando olham para a igreja e dizem que é um monte de hipócrita, venha assistir um culto, venha ouvir a palavra. Passe pelo crivo da palavra. Não é pelo crivo do que eu penso, do que eu acho, mas do que a palavra de Deus mostra a respeito de nós mesmos, como nós estamos vendo. O que a Escritura mostra de nós. Então nós fomos transportados do reino das trevas, porque nós andamos segundo a vontade do nosso coração caído. O ser humano, ele não tem livre-arbítrio, ele age o quê? Livremente, condicionado pelo seu coração corrupto. Mas se ele crê na pregação do Evangelho, através da pregação fiel do Evangelho, quando a palavra de Deus ela é pregada na sua perfeição, no poder do Espírito Santo, então é o Espírito Santo de Deus quem irá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o poder fazer a sua vontade. Então nós vamos partir para a conclusão, irmãos, na página 29, que está a conclusão dessa lição. Na página 29 nós teremos aqui agora a conclusão e a aplicação. Os irmãos encontraram? Está aí, né? Continuação da página 13. Então lá, conclusão. Deus não nos trata como fantoches, mas como pessoas capazes de decisões pessoais e responsáveis perante Ele por elas. Mas após a queda, um dos fatores mais determinantes de nossas escolhas é nossa natureza pecaminosa. Escravizados pelo pecado, nossa vontade, razão e sentimentos escolhem naturalmente o caminho mau. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, porque infelizmente é isso que nós vemos e as pessoas aplaudem como sendo verdadeiro. É muito triste. Eu vejo conversando com as pessoas, como as pessoas, elas todas juntas, elas pervertem a verdade de Deus, e quando você não está junto com elas, você é chamado de uma pessoa que é boba, uma pessoa que está perdendo a vida, que não está vivendo. Então as pessoas estão caminhando a passo largo para a condenação, para o inferno, com um sorriso no rosto, achando estarem de fato fazendo aquilo que é verdadeiro e certo para as suas vidas. A aplicação. Explique com suas palavras as diferenças entre o conceito bíblico de liberdade de escolha e o conceito popular de livre-arbítrio. Explique com suas palavras se a doutrina da depravação total é compatível com o conceito popular de livre-arbítrio ou não. Há algum pecado em sua vida que faz você se sentir escravizado? Se você crê em Cristo, saiba que Ele já lhe concedeu a autoridade espiritual para vencer essa escravidão. Procure a ajuda de um cristão mais maduro e não negligencie o estudo da Bíblia e oração, pois nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então essas perguntas são importantes o cristão fazer, e louvado seja Deus quando ele faz essa pergunta, quando ele se confronta dizendo: será que eu sou realmente um crente diante das situações? Porque nós sabemos que aqueles que estão mortos espiritualmente, eles não somente fazem o mal, mas aplaudem aqueles que também a fazem. Paulo nos mostrou isso no capítulo 2 de Romanos.
Que ele não somente ele faz o que é mal, como ele chama também o outro, ele aplaude, ele chama o outro para fazer junto. Mas nós estamos sujeitos ao pecado, ainda estamos sujeitos a cometermos erros que vão nos trazer agora a vergonha, vão nos trazer sentir mal e fazer até mesmo essa pergunta. O reverendo quer dizer alguma coisa? Então, irmãos, são perguntas que são feitas, né, e que nós devemos fazer para nós mesmos, quanto crentes, e discernirmos essa questão, né, que eu espero em Deus que tenha ficado claro para os irmãos, essa questão do que é livre-arbítrio, né, e do que é livre agência. O que a humanidade hoje tem, toda a humanidade hoje tem, é a livre agência, o qual ela vai chamar de livre-arbítrio, faz essa confusão. Mas louvado seja o Senhor, porque em Cristo nos traz a vida, para que nós andemos não segundo a vontade do nosso coração, que é corrupto, que é caído, que é pecaminoso e que é totalmente contrário à vontade de Deus, mas segundo a sua palavra, a sua santa palavra, a qual nós devemos meditar nela, de dia e de noite, para que nós não venhamos a fazer a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Amém? Passo a palavra.